Você conhece a quiropraxia? Comigo hoje o especialista André Santos. Ele veio lá de Bauru, é o quiropraxista desportista de grandes nomes do esporte, como o tetracampeão brasileiro de crossfit Anderon Primo e também do Rafael Brandão, fisiculturista profissional. Este é o seu Saúde na TV de hoje. André, meu irmão, obrigado por você ter vindo aqui, cara, no nosso programa. É uma honra te receber aqui, meu irmão. Para mim é uma honra. Estou bastante feliz, né? Tendo você como uma das grandes referências da quiropraxia no Brasil, como meu professor, depois como professor do meu instituto, como colega de curso. Estamos juntos nessa jornada faz tempo. Para mim é uma honra, agradeço o convite. Vamos lá. André, você é muito experiente na quiropraxia desportiva, né? E a maioria da população não sabe o que é ainda, né? Franca tem pouquíssimos profissionais com um currículo, por exemplo, igual ao seu, né? E não só Franca, mas toda a região do Nordeste paulista ainda é muito carente nessa área. O que é a quiropraxia desportiva, André? Bom, a quiropraxia é uma ciência na área da saúde. No Brasil ela é aplicada como especialidade do fisioterapia. E a quiropraxia desportiva é uma vertente dessa ciência. Quando a gente pensa em quiropraxia desportiva, a gente tem que abranger um universo grande, como, por exemplo, não só atletas de nível profissional, atletas de elite, mas também hoje a quiropraxia desportiva ela abrange aquele público de empresários, de trabalhadores que praticam seu esporte durante o fim de semana e que, para isso, precisam de um acompanhamento, de um suporte adequado para realizar essas práticas desportivas que servem hoje, nos dias de hoje, como muito estresse, muita correria, como uma válvula de alívio à prática de esporte. Então, a quiropraxia desportiva, essa ciência, essa especialidade do fisioterapeuta que vem auxiliar. Dentro dos esportes de elite, dos esportes profissionais, é uma ferramenta extremamente importante, haja visto só na prevenção, no controle das lesões, mas também para potencializar o que o atleta tem de melhor, para deixar ele em dia, para elevar um nível maior aqui. É isso que a gente vem fazendo nesses anos aí de trabalho. A quiropraxia desportiva também atua na prevenção das lesões desses atletas, André? A quiropraxia desportiva ela atua além das prevenções de lesão, como potencialização desses atletas, corrigindo possíveis falhas mecânicas que viriam atrapalhar esse desempenho, a performance desse atleta. A quiropraxia desportiva atua muito bem nisso. A prevenção de lesão é um mote muito importante. Quando você associa, quando você junta essas duas vertentes da quiropraxia desportiva, você consegue levar o atleta no nível mais avançado, com certeza. Mas tem também aquele atleta do que a gente chama atleta de fim de semana, né? Ou o atleta amador. A gente percebe que o atleta amador ele tem mais chances de lesão, justamente porque talvez ele não tenha os cuidados igual o atleta de elite tem hoje, né? A quiropraxia consegue prevenir também essas lesões em atletas amadores? Olha, essa é uma pergunta bem legal, bem interessante. Quando a gente fala de atleta de elite, de atleta profissional, a gente tem que saber que esse nível de atleta também está no limite, porque eles visam performance. Atleta de elite não é, em termos, saudável, porque o atleta de elite, para buscar o nível máximo, ele está sempre exigindo o máximo do corpo. Aí a quiropraxia atua prevenindo as lesões, corrigindo as lesões, melhorando performance para que haja uma diminuição do tempo dessas lesões. Então esse é o nível que a gente trabalha. Em contrapartida, a pessoa que pratica o esporte no final de semana, apenas no final de semana, a quiropraxia também atua de forma preventiva em níveis diferentes. Nesse nível, a quiropraxia desportiva atua também como informativa, de você gerar informação para esse seu paciente, para esse seu cliente que vem buscar você, de você dar essa informação de uma melhora postural, uma melhora funcional,
de uma orientação para ele procurar outros profissionais também, como um nutricionista, um médico, Legal, que possa acompanhar, um educador físico. A atividade física ela é sempre uma tríade, né? Onde tem um profissional que desenvolve a atividade, um educador físico, onde tem um profissional que cuida do combustível dessa máquina, e isso nos dois níveis, tanto no profissional quanto no amador, é necessário a ingestão de alimentos adequados. Isso a gente orienta que procure um bom nutricionista e o médico fisioterapeuta, seja ele de qualquer especialidade, né? O médico e o fisioterapeuta juntos, para poder fazer um trabalho de prevenção. Eu costumo falar que o corpo é uma máquina, porém essa máquina não tem substituição de peças. É necessário que se mantenha essas peças bem funcionando para que possa praticar esse esporte com qualidade e o atleta chegar no nível que ele quer. André, vamos falar um pouquinho agora da população de um modo em geral, né? Aquela que não é esportista, o sedentário, por exemplo. Aqui nos nossos consultórios, muitos pacientes com dor crônica e também sedentários, né? A procura lá em Bauru, que é a sua cidade onde você trabalha, tem seu instituto, tem sua clínica, é a mesma demanda? Como é que isso funciona lá no seu instituto? Sim, hoje, com os níveis de informação que nós profissionais da área da saúde, como programas como esse, que é extremamente importante, gerando informação dos benefícios, por exemplo, dos exercícios físicos. Então, paciente, mesmo que sedentário, com algum problema de saúde, ele vai hoje, primeira orientação, cientificamente falando, é a busca por exercícios físicos. E o cara que não está habituado a fazer, para ele realizar esses exercícios físicos com menos dor, com menos lesões possíveis, ele acaba procurando orientação do profissional. Nesse nível eu percebo que tem um aumento muito grande na procura daquele paciente que está saindo do zero, quer começar com uma caminhada, mesmo assim já tem algum problema no joelho, na coluna, mas ele quer desenvolver atividade física, que sabe que isso vai ser benéfico para ele. Tem uma procura muito grande, sim, entre outros problemas cardíacos, pacientes com os mais diversos problemas de saúde, antissedentário, agora com uma orientação que necessitam iniciar atividade física ou que iniciaram a prática física e sentem algum desconforto, não querem parar, então procuram o nosso atendimento para que possam correr tranquilamente com as suas atividades aí, sem prejuízo. Quiropraxia para todos? Quiropraxia com certeza é para todos, com certeza para todos. A gente realiza uma boa avaliação, a gente realiza uma avaliação detalhada. Eu acho que isso é o mais importante de se falar. Qualquer profissional que, ou atleta de elite, ou aquela pessoa que está sedentária, vai iniciar a sua prática física, tem que procurar um bom profissional que vai fazer uma avaliação o mais detalhada possível para deixar ele em segurança para realizar essa prática física aí. Maravilha, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Você que está acompanhando essa entrevista com o Dr. André Santos, que veio lá de Bauru, não sai daí, nós voltamos já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência.
Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Estamos de volta com o assunto quiropraxia desportiva e comigo hoje o Dr. André Santos. André, meu amigo, como é que está a quiropraxia desportiva hoje no Brasil, no mundo e também quais os esportes que ela é mais aplicada? Olha, a quiropraxia desportiva ela é empregada hoje em quase todos os esportes. No Brasil, por exemplo, no CrossFit, que é um esporte que cresce vertiginosamente, tem uma aplicabilidade fantástica. Nos esportes, no fisiculturismo, nós temos uma grande demanda por fisioterapeutas quiropraxistas desportivos. No futebol, a seleção brasileira teve fisioterapeutas quiropraxistas atuando, entre outros esportes. Nos Estados Unidos é muito comum, na NBA, durante os intervalos do jogo, ou até mesmo no jogo, você vê um quiropraxista ajustando um jogador em rodeios. Nos Estados Unidos, por exemplo, que rodeio é muito famoso, motocross, tem esses profissionais presentes no evento. Então, no cenário desportivo, a quiropraxia vem crescendo muito. Com o advento da internet, do Instagram, das mídias sociais, onde se tem uma geração de informação sobre os benefícios dessa ciência, dessa especialidade, acabaram que os esportistas aliando isso para potencializar. Então, é muito comum em qualquer evento desportivo, presente hoje um fisioterapeuta quiropraxista atuando. Bom, tivemos presente no TCB, que é o Campeonato Brasileiro de CrossFit, não só antes do campeonato, mas durante. São 4 dias de prova, onde os atletas são levados ao limite e a gente atuou durante esses 4 dias. Alguns eventos de tênis, você percebe no intervalo, a televisão mostra isso, os quiropraxistas atuando nesse intervalo, em eventos na NBA. Então, no cenário esportivo, está bem amplificado, está bem aplicado, com bastante essa divulgação. Uma outra coisa que é muito comum no Brasil, que cresce também no nível bacana, são os corredores de rua. Esses corredores de rua, eles têm, durante as provas de corrida, se utilizado dessa ferramenta, que é um fisioterapeuta quiropraxista, durante o evento desportivo, durante maratona ou durante triatlo. Então, no Brasil, nós temos uma difusão muito grande dessa ciência, dessa especialidade, e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, já é bem comum a aplicação durante os eventos esportivos. Ainda não dá para comparar o Brasil aos Estados Unidos, é bem diferente, né, André? É bem diferente. Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação, um trabalho de fortalecimento da especialidade mesmo, de fortalecimento da ciência, da quiropraxia, de divulgação. Como eu te disse no começo, é muito importante programas como esse, porque a população, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe como funciona essa ciência. E a internet ela serve como um parâmetro bom, mas às vezes você busca, não encontra uma informação adequada. André, você foi um dos pioneiros, né, em levar a quiropraxia para dentro do CrossFit, para dentro do box do CrossFit e também para dentro dessas competições. Me conta um pouquinho dessa experiência de onde surgiu essa ideia, onde é que você deslumbrou essa oportunidade e como isso aconteceu? Bom, eu trabalho com o tetracampeão brasileiro de CrossFit, né, o Anderon Primo, já há 6 anos quase. Ele veio do judô, da seleção brasileira de judô. E aí, nos eventos classificatórios, como a gente forma profissionais nessa área, eu resolvi fazer um dos estágios dentro de uma competição de CrossFit, de uma seletiva de CrossFit. Essa foi a primeira vez no Brasil que teve uma equipe de fisioterapeutas quiropraxistas atuando. Nós tínhamos 20 profissionais atuando dentro de um campeonato. Então, isso há mais de 5 anos já. Hoje a gente vê surgindo equipes de recovery, equipes que acompanham. Eu fico muito feliz que essa é uma ideia que eu lancei há 6 anos atrás e vem crescendo. Surgiu dessa maneira, desde então a gente vem acompanhando. O Anderon está no 4º Campeonato Brasileiro como campeão, mas antes disso ele já havia sido 4º colocado, então é o 5º campeonato, e nesses 5 campeonatos a gente vem atuando. Não só em CrossFit, mas também em corrida de rua,
em eventos de judô, em eventos de tênis, em alguns eventos desportivos. Eu fico muito feliz de poder falar que levei uma equipe de recovery, ou uma equipe de fisioterapeutas quiropraxistas para fazer o tratamento em campo. E hoje eu vejo que essa ideia vem se espalhando bastante, que é uma ideia que com certeza está crescendo aí. Haja visto o surgimento de várias equipes que prestam esse serviço dentro dos campeonatos, principalmente de CrossFit hoje, que é um esporte que cresce a passos largos no Brasil aí. O recovery dentro da corrida, por exemplo, hoje está sendo muito utilizado, né? A gente vê aqui em Franca a crescente da corrida. Em Bauru eu acredito que a corrida seja um pouco mais forte. Aqui em Franca ainda está nascendo, ainda tem muito a desenvolver. Mas a gente já vê a corrida, né, já com os seus fisioterapeutas já disponíveis para o recovery. Eu fico muito feliz de saber que foi você que trouxe tudo isso para cá, né? Eu fico mais feliz ainda porque tem os dois lados, né? Você engrandece o trabalho do profissional de fisioterapia, principalmente fisioterapeuta quiropraxista, que é extremamente importante. Você vê que o praticante de esporte, ele está aderindo a essa ideia de que não é só sair correndo, que ele precisa de um auxílio para fazer a manutenção na máquina ali, para poder fazer os ajustes que ele precisa. Perfeito. Até, se ele quiser praticar no nível mais elevado, ok. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é empresário, mas ele ama a corrida e ele fez a maratona da Alemanha sub-3, abaixo de 3 horas. É um trabalho que a gente vem acompanhando. Ele correu 10K, depois meia maratona e depois a maratona. Então você vê o profissional sendo destacado e você vê o atleta e o paciente seu, que é aquele cara que trabalha no dia a dia e gosta de praticar, aderindo ao tratamento, aderindo a essa prática. Em Bauru tem muito grupo de corrida e é muito comum nessas grandes corridas você ver todo o pessoal trabalhando lá. Eu fico extremamente feliz com esse crescimento. Tanto a aderência do paciente quanto do profissional que desenvolve esse trabalho, que é fantástico. O céu é o limite? O céu é o limite, com certeza. E passaram o limite do céu, né? Foram para fora. Eu acho que o limite é aquele que a gente coloca na cabeça e como a gente tem muito sonho, né? Você vai trabalhando os seus sonhos, vai criando o teto um pouco maior aí, sempre com responsabilidade, claro. É isso aí. Eu vou chamar o nosso último intervalo. Você que está nos acompanhando, não saia daí. A gente volta já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Estamos de volta para o nosso último bloco dessa entrevista fantástica aqui com o meu amigo André. André, vamos falar um pouco mais sobre CrossFit, né? O CrossFit aqui em Franca tem crescido muito. Ele não chegou ao nível de Bauru ainda. Eu conheço o Box Bauru, tive o prazer de acompanhar o seu atendimento Box Bauru. Conheço alguns boxes, né, em outros lugares, Box BH, enfim.
e a gente vê que Franca está em pleno desenvolvimento. Mas você já tem um box com grandes campeões, né? Eu queria que você desse um panorama para a gente em relação ao CrossFit como esporte no Brasil e também em relação ao CrossFit Bauru e todo o trabalho que você vem desenvolvendo lá. O CrossFit é um esporte fantástico que cresce assustadoramente, não só no Brasil, mas no Brasil é um dos lugares que mais cresce no mundo. Hoje, se eu não me engano, o Brasil é o segundo ou terceiro país com mais número de box, que é a academia onde se pratica o CrossFit, inscritos no mundo. Nos Estados Unidos, o CrossFit cresce mais que o Starbucks, que é uma coisa que cresce, né? Uma franquia que cresce assustadoramente. O CrossFit já passou isso. Tem projetos de ser esporte escolar nos Estados Unidos. No Brasil, para você ter noção, em 2013, quando abriu o CrossFit Bauru, que é um dos CrossFits mais importantes no Brasil hoje, não só pelo histórico de formação de atletas, nós temos o tetracampeão brasileiro, nós temos uma equipe campeã de um campeonato brasileiro importante, de nível brasileiro, temos ótimos atletas lá dentro do cenário de nível, foi uma das equipes com mais atletas inscritos no Campeonato Brasileiro. Em 2013, quando o CrossFit Bauru começou, existiam apenas 5 boxes de CrossFit no Brasil. Hoje tem mais de 1000 boxes oficiais, tá? Então, nesse pouco tempo, em 5, 6 anos, cresceu absurdamente. Cresceu muito. Cresceu absurdamente. O CrossFit é um esporte que é uma junção de 3 esportes olímpicos: levantamento de peso, ginástica e atletismo. A junção desses 3 esportes visa trabalhar as 10 capacidades físicas humanas de um modo equalizado, equilibrado, onde o praticante de CrossFit ele vai se desenvolver para trabalhar essas 10 capacidades físicas. O CrossFit ele é motivante porque o CrossFit ele não é um esporte do cara. O cara não consegue ser bom em tudo, mas se destaca no CrossFit quem consegue atingir um nível bom em todas essas modalidades que é a junção do CrossFit. É um esporte fantástico, onde você tem praticantes desde crianças até pessoas com uma idade mais avançada, mais experiente, né? É muito comum no boxe você ver pai, filho, avô treinando junto. Muito bacana. Nós tivemos nos Estados Unidos, em Boston, e nós fomos fazer um treino às 5 horas da manhã, menos 15 graus, tinha mais de 25 participantes dentro desse treinamento lá, e a maioria eu fiquei extremamente feliz e motivado de ver que eram praticantes acima de 50 anos de idade. 5 horas da manhã, uma temperatura bem gelada e os caras praticando CrossFit. Isso motiva, é um esporte maravilhoso que cresce assustadoramente no Brasil e no mundo todo. André, o CrossFit lesiona mais do que os outros esportes que a gente conhece, como futebol, como basquete, por exemplo? Essa é uma pergunta bacana. A primeira pergunta que a gente ouve, o CrossFit lesiona. A primeira pergunta que eu faço, você pratica CrossFit? Quando você fala que o CrossFit lesiona, você tem que falar que esses 3 esportes olímpicos lesionam. Estudos científicos mostram que o CrossFit só lesiona mais que dança de salão, que é um esporte solitário, né? Só que dança de salão. Então, cara, como lesiona? É um esporte que não lesiona. O que a gente percebe é que, como cresceu assustadoramente, vertiginosamente esse esporte, cresceram que a gente chama de boxe não oficiais. Para ser um boxe oficial, você precisa de um profissional, de um educador físico formado. Esse educador físico vai fazer um curso para ser instrutor de CrossFit. A partir desse curso, ele começa a ficar apto. Esse curso ele é realizado em vários níveis, se eu não me engano, 3, Level 1, Level 2, Level 3. A partir do primeiro curso, ele começa a ficar capacitado para desenvolver o CrossFit. Como cresceu muito, existem muitos boxes que não são oficiais. E aí, onde o praticante vai num boxe que não está preparado, a probabilidade de gerar lesão é muito grande. Então, o que a gente percebe é isso. Nos locais onde se ocorre os níveis de lesão, ou é porque o profissional não está preparado, ou porque o atleta ele
acaba elevando o nível, mas é muito difícil isso acontecer também. Geralmente quem fala que o CrossFit lesiona é o cara que não pratica CrossFit. Então a dica é, se alguém falou para você, CrossFit machuca, a primeira pergunta que você faz, você pratica CrossFit? Se não, procura um box oficial, com um instrutor adequado, para fazer o experimento dessa modalidade, que é uma modalidade que abrange qualquer nível de idade aí, e você pode praticar com certeza com toda a segurança possível. Há poucos estudos ainda, né? Os estudos são segmentados, mas os estudos vêm crescendo também dentro do CrossFit, e os estudos que tem dentro do CrossFit falam que o CrossFit machuca bem pouco, como eu te falei no começo aí. André, eu queria então que você desse as orientações aí para quem está a fim de procurar uma fisioterapia especializada em quiropraxia e também para quem está a fim de começar a praticar atividade física. Bom, todo praticante de atividade física comece primeiro, seja com uma caminhada, procure a orientação de um bom profissional, de um coach, de um personal trainer, para ter essa orientação. Procure um médico se for necessário, tenha uma boa alimentação. E a quiropraxia, o fisioterapeuta, é um profissional de primeiro atendimento que tem condições de te avaliar, prognosticar, diagnosticar e te tratar. Então procura esse profissional para receber uma boa orientação. Pensa que o seu corpo ele é um carro em constante desgaste e que ele não troca peça. Então você deve procurar um tratamento preventivo também para que esse carro funcione bem o tempo que ele estiver rodando aqui. É isso aí. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo. Saiu de Bauru e veio até Franca. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente hoje. Estou bem feliz de estar aqui, para mim é uma honra. Sempre que eu tenho oportunidade de divulgar os benefícios da quiropraxia desportiva, eu vou. E você sabe que você tem uma participação especial nisso tudo. Então eu fico bem feliz de estar aqui na sua casa. Obrigado por me receber, dar essa oportunidade. Como eu costumo falar, tamo junto. Tamo junto. E eu queria agradecer a você que esteve presente durante toda a nossa entrevista. Continue curtindo a nossa página no Facebook e também acompanhando o nosso programa no canal 23 da NET TV. Até a próxima!